Uma gripezinha. Vá pra casa do Romero Jucá, seu filho da puta. E misogino. A mulher no meu triplex. Ficou ofendidinho? Fala pessoal, tudo bem? Olha a hora aí, meia-noite e 26 dessa terça-feira. Olha a hora que eu tô trazendo conteúdo pra vocês. Foi o horário que o podcast com o atual presidente da República, o Mandrião, acabou. E eu tava muito interessado de rebater ele ponto a ponto, sem mentira nenhuma. Olha aqui, ó. Eu vou até arrancar a folha para vocês verem que eu não tô mentindo quantos pontos eu tenho, tá? Ó, primeira parte, segunda parte, e terceira parte. Todos esses pontos que ele saiu falando na entrevista no Flow, eu acho que foi muito bom de um presidente, o primeiro presidente eleito, entre aspas, como ele mesmo diz, democraticamente pelo povo, mas enfim. Só que eu vou fazer aqui um leve resumão de tudo que ele falou e eu vou tentar pincelar um pouco em cima de cada um deles. Então vamos lá. Aos 19 minutos ele começou a falar do plebiscito, né, de que era necessário e tal, se dava pra fazer, se não dava, e belelê e balalá, isso daí também não importa muito. Aos 20 minutos ele falou de armamento, e daí aos 23 minutos e 20 segundos ele começou os ataques do Supremo Tribunal Federal, que todo mundo já conhece. E aos 26 minutos e 10 segundos ele começou a interferência começou a falar de supostas interferências do Supremo Tribunal Federal, como por exemplo, nas decisões que o Executivo toma e que o STF sempre vai lá e fala, não, tá errado aqui alguma coisa. Aí depois ele começou a falar sobre fake news aos 31 minutos, aos 35 sobre Se você quiser me doar uma aranha nova, eu super agradeço, porque a minha tá aqui em tempo de querer escapar e a minha não quer ficar. Eu vou arrumar um jeito aqui. Pera aí, pessoal, eu já volto. Pronto, voltei. Bom, se você quiser me doar aqui uma aranha nova, pesquise depois no Google o que é aranha de microfone, que eu super aceito, porque a minha tá aqui pra morrer já, né? Enfim. Depois, aí aos 39 minutos ele falou que ele não sabia o que era PPI, que basicamente PPI é aquela questão do barril da gasolina, do diesel, né, que é o barril do petróleo ser atrelado ao dólar. Ele não sabia o que era isso. Eu já comecei a pensar, o buraco já tá mais embaixo aí, porque, veja, como que um presidente da República, ele não sabe o que é uma PPI, entendeu? E por que ele não sabia desde o início do ano? Assim, chega a ser louco, porque eu fico pensando no seguinte, quer dizer, Bolsonaro, ele imaginava que seria fácil governar, ele precisava estudar algumas coisas e algumas coisas seriam essas. Aí falou do general Silvio Luna, aí depois aos 50 minutos e 35 segundos ele começou a falar de Volodymyr Zelensky. Isso aqui é um negócio muito louco, porque o que acontece? Zelensky nada mais certo do que chegou para o presidente da República e falou, olha, eu preciso que você corte relações comerciais com a Rússia, porque veja, eles estão atacando o meu povo, a minha história, a minha terra, o meu lugar, e eu preciso de ajuda, e vocês são um grande parceiro, né, internacional aí dessa questão. E Bolsonaro simplesmente virou e falou, não, então tudo bem, então fique ciente, tá, que se um dia algum país comunista vier atacar o país e Bolsonaro estiver na República, Zelensky também dará
uma banana para nós, porque Jair Bolsonaro fez a mesma coisa, que isso eu condeno veementemente. Tanto que, no meu ponto de vista e na minha opinião, o Brasil também deveria, nesse caso, ter se aliado à Ucrânia. Aí, aos 57 minutos e 30 segundos, começou a falar daquela política velha do fique em casa, né, do início da pandemia, e que, não, porque essas pessoas precisam comer, porque essas pessoas precisam não sei o quê, porque essas pessoas e blá, 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 blá. Só que ele, o que acontece? Bolsonaro, ele fala de uma maneira de que, olha, daquele jeito que eu sempre bati no Instagram, de tudo que a gente vinha falando ao decorrer desde o início da pandemia. Eu não posso xingar, não posso gritar, porque olha o horário aqui, e quem mora em apartamento, em condomínio, sabe o quanto que é complicado, né? Enfim, é difícil. Então eu queria muito mandar ele tomar tubaína na casa do Carvalho, mas eu não posso por conta disso daqui. Então, sempre que eu falar assim, eu tô falando até de uma maneira mais calma, porque é um negócio muito desgastante. Enfim, eu vou parar aqui também de falar do tempo. Depois ele começou a falar que ele não sabia que, ou melhor, ele disse que ele não entendeu até hoje a autonomia de estados e municípios na pandemia. Agora eu fico aqui me perguntando uma coisa. Depois que tudo isso aconteceu, depois que Bolsonaro começou a fazer a apologia à cloroquina e tudo mais, vocês acham mesmo que nós tínhamos mais de 600 mil mortes pela Covid no Brasil? Nós teríamos aí no mínimo o dobro, porque Bolsonaro não ia permitir que fechasse nada. A questão não era a política do fique em casa. A questão era justamente da gente entrar mais cedo naquele período de quarentena para ser um dos primeiros a sair desse período de quarentena. Só que o Brasil, como é um país 100 anos atrasado do que o resto do mundo, ou seja, a gente foi um dos últimos países a entrar na quarentena e, consequentemente, um dos últimos a sair. Então, é isso, né? Então, aqui eu nunca particularmente defendi o fique em casa, economia a gente vê depois. O que eu sempre defendi foi essa questão de você entrar primeiro na quarentena, assim como fez os países da Europa, assim como fez os Estados Unidos, assim como fez a própria China, que ele mesmo uma vez disse que a China era capitalista. Enfim, então eu sempre defendi esse lado. Depois ele começou a falar das vacinas da Coronavac, porque ele não comprou de imediato, tanto as vacinas da Coronavac e da Pfizer, que ele não comprou de imediato, porque essas empresas elas não se responsabilizavam por supostos efeitos colaterais. Agora eu te faço a seguinte pergunta, meu amigo, se você tá para entrar numa guerra e te oferece um colete à prova de bala, você não vai colocar? É a mesma coisa, o mundo tá acabando e uma pessoa te para na rua e fala bem assim, olha, se você chupar essa bala, se você ingerir essa bala no seu corpo, você tem 50% de chance de você viver. Você não vai tomar? É a mesma coisa. A vacina nunca deu imunidade de 100% para a imunidade de ninguém. Ela simplesmente diminuía os riscos, como diminuiu depois, como se provou-se que depois que tudo isso aconteceu. Depois ele começou a falar da questão do consórcio do Nordeste, né, dos 9 governadores do Nordeste, que ele distribuiu dinheiro para lá e, enfim, e fizeram o que fizeram. Aí em seguida ele disse, não tomei a vacina. Ou seja, ele mesmo depois de tudo que aconteceu, de tudo, né, dessa questão do sigilo de 100 anos do seu cartão de vacina, que depois ele mesmo virou pro Igor e disse de que, olha, é um direito meu, eu falo se eu quiser, e isso é democracia. E não, as coisas não funcionam desse jeito, porque a partir do momento em que você é um funcionário público, e no caso você é o chefe de Estado de uma nação como a República Federativa do Brasil, é direito das pessoas saberem da sua vida, justamente porque as suas ações ecoam
no seu caso, tanto as boas quanto as suas más atitudes, assim como as boas e as más falas, elas ecoam nas pessoas. Falou de Boris Johnson, de Pazuello, né, falando que Pazuello foi um ótimo ministro, que todo mundo sabe que deu no que deu. Enfim, eu não vou perder muito tempo aqui não, porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Leite condensado, chiclete, sigilo do cartão corporativo, disse que não gasta nenhum centavo em um dos três corporativos, dos cartões corporativos que ele tem, e já que ele não gasta, ele poderia nos mostrar realmente a fatura desde o dia 1º de janeiro de 2019, para ver se realmente estava zerada, que todo mundo sabe que não está zerada porra nenhuma. Depois ele disse que do auxílio moradia de Brasília, que ele usava o apartamento para comer gente. Falou da facada também, aí começou a atacar as urnas eletrônicas, né? E na sequência ele começou a falar das eleições de 2020, justamente daquele apagão das urnas que teve aqui no estado de São Paulo. Isso eu posso falar com propriedade porque eu fui candidato naquela época. E tem muita gente que veio que até hoje algumas pessoas invariavelmente me perguntam: tá, Vinícius, mas o que você acha da sua parte? Foi fraudada ou não? O que eu costumo dizer para as pessoas é o seguinte: eu não gosto de ficar chorando pelo leite derramado. Se eu perdi as eleições, hoje eu faço um trabalho diferente para que quando eu voltar a concorrer um dia, eu quero ser eleito através do fruto do meu trabalho, sem apadrinhamento. Aí depois ele começou a falar do Pix, se engrandeceu por conta que, eu junto com o Banco Central, nós somos os criadores do Pix, que todo mundo sabe que é uma grande mentira. Falou do orçamento secreto, que não era orçamento secreto coisíssima nenhuma, e que ficou chateado porque tem um nome específico do orçamento secreto, que é o relator que destina a emenda e blá 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 blá. Na sequência falou do Ricardo Salles da Amazônia, não vou entrar muito nesse assunto. Depois ele disse que ia para o debate. Na sequência ele não falou o que Elon Musk veio fazer no Brasil. Falou um pouco de educação, coisa supérflua. Corrupção nos ministérios, falou um pouco. Engrandeceu a aura de Arthur Lira. Na sequência ele disse que ele era do Centrão, falou da questão de reeleição, que desde o dia 20 de outubro de 2018 ele já pensava numa reeleição, né? Mesmo no período de campanha ele dizendo que não seria reeleito porque ele representava até então a nova política. Depois ele disse que começou a falar de religião, né? E dessa religião ele começou a falar o seguinte: eu sou católico. Pois é, o católico que se ajoelha diante dos pés de R.R. Soares, de Valdemiro Santiago, de Edir Macedo, de Silas Malafaia, do caralho a 4. Aí depois ele disse, né, que ele não era coveiro, explicou os 89 mil na conta da Michelle. Nossa, caso muito antigo, as pessoas nem lembram mais. Mas explicou que era de uma venda e que o Queiroz era um grande amigo dele, foi soldado e a puta que o pariu. Explicou um pouco do COAF com o Moro, que eu vou... Aqui esse é um ponto muito interessante, porque todo mundo sabe que aqui, nesse caso que ele estava falando que o Moro pediu para sair. Não, o Moro foi coagido e o Moro fez questão de sair naquela época, justamente porque Bolsonaro tirou o COAF do Moro, porque o Moro queria investigar o filhote Flávio Bolsonaro. Tanto que isso é uma das coisas mais interessantes desse podcast, que o próprio Bolsonaro virava a todo momento pro Igor e dizia o seguinte: eu não respondo pelos meus atos. Chama o Flávio, que o Flávio vem aqui, te explica que não sei o que, e blá blá blá. Beleza, já que o Flávio ele responde por todos os seus atos, por que você não deixou o COAF com o Moro? Por que quando a Polícia Federal chega perto da sua família, chega perto dos seus protegidos, por que será que o senhor troca de comando da Polícia Federal? Há um problema aí. Da qual todo mundo já sabe, e esse é um dos pontos de interferência. Depois ele começou a falar do sigilo de quem entra e sai do Palácio da Alvorada, né, que ele estava falando, mas ninguém tem que tomar conta
de quem entra e sai da sua casa. Desde que você se torne uma figura pública, isso se torna de interesse público, eu já disse lá atrás. Disse de uma reforma tributária e política que até hoje ele não fez, porque se eu mandar o Congresso não vai aprovar, e se eu fizer mandar uma reforma política o Congresso também não aprovaria. Mas aí é que fica a pergunta, você mandou, você pelo menos teve a coragem, a decência de falar, eu vou mandar, a minha parte eu vou fazer? Não, nem isso você fez. Falou que era ótimo andar de jet ski, falou um pouco daquela situação de Manaus, né, do que aconteceu no estado do Amazonas, que Eduardo Pazuello e a Capitã Cloroquina, enfim, são os verdadeiros culpados disso daí. E assim, são coisas que, cara, é difícil de você compreender, porque agora ele não coloca culpas em estados e governadores, né? Agora ele não coloca, mas na época ele colocou. Falou da Lava Jato, que ele acabou com a Lava Jato porque não existia mais corrupção no governo dele. Então por que ele não manteve a corrupção? Porque já que não tem corrupção, automaticamente seus ministros não são corruptos. E quando os seus ministros não são corruptos, ele tem uma vida ilibada. Pelo menos essa seria na teoria. Falou de 7 de setembro, que ele não pretende dar golpe porque ele abriu de poder do Banco Central e blá 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 blá. Lá ele disse que tinha uma relação comercial com a China, e depois ele falou da compra da Coronavac de João Dória, que São Paulo se antecipou, e queira ou não queira, hoje se você tá vivo assistindo esse vídeo, você tem que agradecer que nada ao governo do estado de São Paulo, que antecipou as compras da Coronavac. E por último, que foi a última coisa que eu anotei, que foi da PEC Kamikaze, porque eu não tive mais paciência de ficar pontuando dedo a dedo disso daí. Então o que eu aprendi e o que eu vejo disso? Que, é só um jogo de cartas marcadas, entendeu? É só um jogo de cartas marcadas. Eu até entendo que o Igor ele não teve tanta desenvoltura de poder formular as perguntas, né? Eu gostei muito da relação dos superchats, dos próprios cidadãos comuns. Descendo o pau. Eu tô com muito sono, vocês não têm ideia. Mas enfim, descendo o pau no presidente da República, eu acho que o caminho é esse, o caminho é muito certo e muito correto nesse sentido. E aquilo, o cara quando ele entra para a vida pública, ele precisa automaticamente ir para ontem entender que ele vai ser malhado em algum momento, que todas as ações deles, que toda a ação dele será ecoada, toda, né? Assim, para quem gosta, o gado mais ortodoxo com uma hora dessa deve estar empolvoroso. Meu presidente deu uma entrevista super descontraída, tal, beleza, bacana. Mas assim, são coisas que, sério, se a entrevista fosse menor, eu ia fazer um react com vocês, eu ia apontar ponto a ponto, ia ser do caralho, esse vídeo ia ter tipo 1h30 no mínimo, mas 4 horas é puxado, e olha a hora, quase uma da manhã e tá foda, entendeu? Então assim, a gente segue lutando aqui, né? A gente segue lutando aqui, eu vou fazer o meu possível para poder trazer o maior grau de transparência possível, mas que tá foda, tá. Esse foi o meu recado. Um abraço pra você e provavelmente até amanhã, que vai ter algum conteúdo surtindo sobre isso, e enfim, conforme for eu venho e analiso aqui pra vocês. Valeu, pessoal, até mais. Desculpa aí porque meu horário é foda, Puta, dar um grito no condomínio é do caralho.